Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Amados, hoje nós vamos seguir dando continuidade na nossa quinta profética, A Minha Graça Te Basta. E hoje eu quero falar sobre alguns jovens que foram fiéis em meio ao fogo. Você que trouxe a sua espada, abra comigo no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo de número 10. Livro de Daniel, lá no Antigo Testamento, capítulo 3, a partir do versículo 10. Amém? Todos encontraram? Você também pode acompanhar no telão, e assim nos diz a palavra de Deus. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pifaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantasse adoraram. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pifaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adoraste a estátua que eu fiz. Bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar e nos livrará de todo o forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para o lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se aos satrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei.
contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo de sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiserem cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Feche os teus olhos, se coloca na presença de Deus. Querido Deus, amado Pai, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai, neste momento, Pai. Nós abrimos, Senhor, o nosso coração, nós abrimos, Pai, o nosso coração para que o Senhor comece a tocar, para que o Senhor comece a moldar, Pai. Talvez nós estamos hoje aqui, Senhor, em meio ao fogo, talvez nós estamos hoje aqui, Pai, passando por uma luta, por uma dificuldade, mas nós já podemos ver, Pai, que o Senhor está conosco, que nós não estamos sozinhos, Pai, enfrentando essa luta, que nós não estamos sozinhos, Pai, enfrentando essa dificuldade, porque nós cremos, Pai, que assim como o Senhor teve com esses 3 jovens, o Senhor também está conosco, o Senhor também está nos livrando, Pai, deste fogo. Nós colocamos, Pai, a nossa vida nas Tuas mãos, nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, ministra, Pai, sobre o Teu povo, fala, Pai, com a Tua igreja, Senhor, muda, transforma, Senhor, faz no nosso meio, Pai, milagres, prodígios, sinais, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor vive para todo sempre, e o Senhor está conosco, Pai. Então ministra sobre as nossas vidas, vai curando, vai transformando, vai libertando, Pai, porque o Senhor é grande e a Tua misericórdia, Pai, dura para sempre, Senhor. Então fala conosco e faz, Pai, a Tua obra, Senhor. Esta casa é Tua, Pai, e o Senhor tem liberdade, Pai, para agir no nosso meio, Pai. Então nos toca, nos enche, Pai, com a Tua presença, nos faz transbordar, Espírito Santo de Deus, e que nós possamos sair daqui, Pai, contemplando o Teu amor, contemplando, Pai, a Tua face, Senhor. Nós colocamos, Pai, este culto nas Tuas mãos. Eu Te peço, Pai, me usa, me capacita, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai, que eu seja apenas, Senhor, um instrumento, Pai, nas Tuas mãos. Assim nós oramos e colocamos nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Toma o teu assento, igreja, glorificando o nome do Senhor. Amados, hoje nós vivemos dias difíceis. Tem muitas pessoas hoje aqui no nosso meio, talvez, que se sente cansada, se sente pressionada, ou que muitas vezes está lutando para seguir o seu propósito com Deus firme. E a verdade é que ser fiel hoje, muitas vezes, é a gente resistir ao fogo. É a gente resistir às dificuldades, às lutas, à pressão que muitas vezes nós sentimos. E a história desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, nos ensina algo muito importante. Algo que nós precisamos levar para as nossas vidas. Mesmo quando tudo está contra nós, vale a pena permanecer fiel a Deus. Mesmo quando a luta vier na sua vida, mesmo quando a dificuldade vier, vale a pena seguir confiando no Senhor. É por isso que hoje eu quero falar sobre isso, ser fiel em meio ao fogo. Porque a gente ser fiel, quando tudo na nossa vida está indo bem, é fácil. Quando as coisas estão dando certo, quando a gente está sendo abençoado, quando a gente está sentindo a presença de Deus, é fácil a gente ser fiel. O problema é quando chega as lutas, quando chega as provações, quando chega a dificuldade. É aí que a nossa fé muitas vezes é abalada. É aí que muitas vezes a nossa fé
se destrói. Ou é aí que muitas vezes a gente percebe que, na verdade, a gente nunca teve fé. Então, amados, eu começo esta palavra perguntando para você nessa noite: como é que está a tua fé? Será que a sua fé hoje não se encontra abalada? Ou você também, em meio ao fogo, tem tido a sua fé? E você tem confiado em Deus? Porque muitas vezes, amados, o mundo, ele tenta nos forçar, nós, a nos curvar. A palavra de Deus nos conta que esses jovens estavam lá, e que todo mundo começou a se prostrar, todo mundo começou a se ajoelhar perante aquela estátua de ouro. Mas aqueles jovens, que eram jovens tementes a Deus, falaram: eu não vou fazer isso, porque eu sou fiel ao meu Senhor. Eu sou fiel ao meu Deus, eu sou fiel ao Senhor, porque Ele está comigo. Ele vai estar comigo em meio ao fogo. Hoje o mundo, muitas vezes, amados, continua querendo que a gente se curve. Por exemplo, jovens são pressionados a aceitar o errado como certo. Muitas vezes, quando o casamento começa a dar errado, as pessoas vão lá e falam, separam. Hoje, muitas vezes, o mundo tem tentado nos pressionar. Muitas vezes, como cristãos, a gente tem que chegar nos lugares, tem que ficar quieto, tem que se calar, para que a gente não seja rejeitado, amados. Quando isso acontece na sua vida, esses exemplos e muitos outros, é quando a gente começa a passar pelo fogo. Mas aqueles jovens, como a gente leu, eles foram fiéis ao Senhor. E a gente? A gente também vai continuar sendo fiel ao Senhor em meio ao fogo, em meio à dificuldade? Por exemplo, muitas vezes nós estamos no nosso local de trabalho, ou ainda com a nossa família que não é convertida, e muitas vezes a gente sabe como são as pessoas, elas estão lá, falando palavrão, mentindo, e quando você chega e não participa daquilo, eles já vêm e falam: mas deixa de ser careta. Sério mesmo que tu não vai participar? Sério mesmo que tu vai ser careta a esse ponto? É nesse momento que o Senhor está provando a nossa fé em meio ao fogo. Porque, amados, lá em Romanos 12:2 nos diz o seguinte: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, muitas vezes a gente se adapta ao padrão das pessoas, em vez de levar a palavra de Deus para essas pessoas. Às vezes, a gente, para não contrariar as pessoas, para não ser chamado de careta, para que as pessoas muitas vezes não riem da nossa cara, a gente vai lá e se adapta aos padrões do mundo. A gente se adapta aos padrões das pessoas. Mas eu quero dizer para você nessa noite que quem é filho de Deus não se dobra diante do pecado. Quem é filho de Deus se mantém de pé, mesmo quando dói. Mesmo que talvez as pessoas olhem para ti e dizem: ah, mas tu é um baita de um careta. Mas você vai poder dizer: mas eu sou fiel ao meu Deus. Eu sou fiel ao meu Senhor. E então, amados, a fidelidade não é algo negociável. Não é algo que a gente possa negociar com Deus. Os jovens disseram ao rei: Deus pode nos livrar do fogo, mas se Ele não nos livrar, mesmo assim não vamos nos curvar. É quando muitas vezes, amados, nós somos fiéis ao Senhor, só quando nos convém. Só enquanto o Senhor está nos escutando, só enquanto Ele está nos abençoando, a gente é fiel. Quando o Senhor está nos abençoando, a gente está na igreja, a gente glorifica, a gente dá glória a Deus, a gente louva. Mas quando vem a luta, aí a gente se afasta.
Aí a gente é o primeiro a falar: Senhor, por que me desamparou? Mas esses jovens não fizeram isso. E é o que me chama a atenção. Em nenhum momento eles falam: o Senhor vai nos livrar, e se Ele não nos livrar, a gente não quer mais saber dEle. Não. Mas hoje em dia a maioria das pessoas só querem o Deus abençoador. Quando vem a prova, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, aí Deus não serve mais para nada. Mas, amados, não é assim que funciona. Se todos esses homens e mulheres de Deus que a gente conhece da Bíblia foram provados, passaram por momentos de dificuldade, por que nós, meros pecadores, não iríamos passar? Por que nós não teríamos que ser provados também em meio ao fogo, se todos eles foram? E, amados, a gente não passa um dedinho do que esses homens e mulheres passaram na Bíblia. Mas eles foram fiéis. E hoje a gente não vê mais essa fidelidade como a gente via. Então, se hoje você fosse jogado em meio à fornalha ardente, você confiaria que Deus não te livraria, mas estaria lá com você? Ou você, no primeiro momento, quando alguém falasse isso, você se prostraria, você se moldaria ao que aquelas pessoas quiseram, e não ao que você acredita? Amados, a nossa fidelidade com Deus é algo muito importante. Confiar em Deus mesmo quando Ele ainda não respondeu. É confiar no Senhor e dizer: Senhor, que a Tua vontade seja feita. Que a Tua vontade prevaleça, Pai, porque eu confio que o Senhor sabe o que é o melhor para a minha vida. Eu sei que o Senhor sabe, eu confio no Senhor. Mas não, amados. Às vezes nós chegamos para o Senhor e falamos: Pai, eu quero desse jeito, assim, assim, assim. E se não for assim, eu não quero. Confie em Deus de todo o teu coração. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Outra coisa que me chama a atenção é que muitas vezes nós oramos uma vez, oramos duas vezes, e aí a gente para de orar porque parece que Deus não está escutando. Confiar em Deus, amados, é continuar orando mesmo sem ver resultados. É continuar orando mesmo pensando que Deus não está nos escutando. É continuar firme no nosso propósito. É dizer não ao pecado mesmo quando ninguém está vendo. Às vezes a gente pensa assim: mas eu vou fazer tal coisa porque ninguém está vendo. Mas Deus, amados, Ele vê todas as coisas. Não tem nada que Deus não veja. Nós podemos até esconder das pessoas, mas de Deus, amados, não dá. E o pior de tudo, ou melhor, é que um dia nós vamos ter que dar contas de tudo aquilo que a gente fez. E aí a gente pode até chegar perante a Deus e falar: Senhor, mas ninguém viu isso. Mas Deus vai dizer: eu vi. Pode até ter escondido das pessoas, mas de mim não dá. Amados, o Senhor, Ele tem poder para fazer muitas coisas na nossa vida. Coisas inimagináveis. Às vezes a gente ora por algo tão pequeno e o Senhor tem uma bênção tão grande preparada para nós. Mas para isso Ele precisa ver a gente sendo fiel em meio ao pouco. Nós não podemos pensar que se a gente não for fiel em meio à luta, em meio à dificuldade, que a gente vai ser abençoado. Para isso acontecer, nós vamos precisar mostrar a nossa fidelidade. Nós vamos ter que falar: Senhor, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à batalha, a Tua graça me basta.
o teu amor me basta. Amados, eu fico pensando às vezes como Deus se sente, como o coração dele deve estar entristecido com nós. Da gente, muitas vezes, em vez de mostrar fidelidade, a gente mostra ingratidão. Porque o Senhor, Ele é tão bom conosco. Se a gente parasse para olhar hoje, quantas coisas boas a gente tem nas nossas vidas, mas a gente prefere olhar sempre para as coisas ruins, sempre para a luta, para a dificuldade. Às vezes Deus nos abençoou com 10 coisas, mas a primeira luta que vem serve para a gente se afastar dele. E isso, amados, acontece com todos. Talvez você está orando por um milagre, por alguma cura, por alguma restauração ou uma porta aberta. E talvez parece que você ora e parece que Deus está em silêncio. E aí talvez você até pense em parar de confiar. Mas aquele que é fiel ao Senhor diz, mesmo sem entender, eu continuo firme com o Senhor. Lá em Jó, capítulo 13, versículo 15, diz o seguinte: eis que ele me matará, já não tenho esperança, mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Amados, é só a gente olhar para esse exemplo de Jó. Ele perdeu exatamente tudo. Ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua família, ele perdeu tudo. Mas ele continuou sendo fiel ao Senhor. Ele continua sendo fiel àquilo que ele acreditava, ele continua sendo fiel em meio à tentação, em meio à dificuldade. Mesmo em meio à pressão da esposa dele, que fala, abandona o teu Deus e morre. Ele fala, não, nu eu saí, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Será que nós também temos essa fé para em meio à luta, em meio à dificuldade, falar, Senhor, bendito seja o teu nome em meio à luta, bendito seja o teu nome em meio à dificuldade? Mas às vezes não, amados, a gente só reclama e não fala uma palavra de bênção. E é aquilo, amados, a nossa boca tem poder. Se você profetizar, eu creio no poder de Deus, eu creio nas tuas bênçãos, você vai ver a sua vida sendo transformada. Mas se você continuar murmurando, continuar falando e não sendo fiel, amados, a gente sempre vai viver no mesmo lugar. Então abra a tua boca, igreja, para começar a profetizar sobre a sua vida. Abra a sua boca e comece a profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você quer ver realmente mudança acontecer, ela tem que começar primeiramente em você. Mude os seus hábitos. Às vezes a gente só fala a palavra de maldição contra a nossa vida, em vez de abençoar. Então, amados, que nós possamos começar a mudar a nossa mentalidade. Que nós possamos começar a confiar no Senhor. E a fidelidade verdadeira, amados, não depende de resultados. Ela depende da nossa confiança. Ah não, se Deus me abençoar, eu vou ser fiel. Nós já estamos errados se a gente falar isso. Nós temos que ser fiel, mesmo se não vier os resultados. Um vídeo me chamou muita atenção essa semana, que era um vídeo de uma mãe numa UTI. E enquanto o seu filho estava lá, morto, porque eles estavam desligando os aparelhos, aquela mãe adorava o Senhor. Ela cantava justamente aquele louvor que diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E amados, quando eu vi aquele vídeo,
eu arrepiei. Porque eu acho que eu não teria a fé daquela mulher. Eu acho que eu não teria fé suficiente para estar louvando a Deus e vendo ali o próprio filho morrendo. E foi quando eu olhei para esse exemplo de fé que eu perguntei qual é o tamanho da minha fé? Qual é o tamanho da minha fidelidade com Deus? Será que eu sou suficientemente fiel a Deus? Ou talvez eu ainda preciso melhorar muito? E a pergunta que eu faço também a você, igreja, nessa noite. Será que nós não precisamos aprender a ser mais fiel ao Senhor em meio à dificuldade? As provações, amados, ela vem sobre as nossas vidas exatamente para o Senhor ver se nós somos fiéis. Quando a luta vem, quando a dificuldade vem, nós temos que estar aqui louvando o nosso Deus, levantando nossas mãos e falando: Senhor, bendito seja o teu nome. Glórias ao Senhor. Eu confio, Pai, que o Senhor vai mudar essa situação. Mas se nós ficarmos com a nossa boca calada, amados, nada vai acontecer. E eu quero dizer para você que Deus, Ele não vai nos livrar do fogo. Ele vai entrar com a gente nele. Eles foram jogados na fornalha. Imagina só, amados, o quão quente era essa fornalha. A Bíblia nos conta que o rei, ele ficou tão bravo que ele foi lá e mandou aquecer 7 vezes mais aquele fogo. O fogo era tão forte que os homens que foram jogar eles dentro da fornalha automaticamente caíram mortos, de tão grande era o calor. E eles não tinham naturalmente como sobreviver àquilo. Mas espiritualmente eles podiam. A Bíblia nos fala que o rei olha para dentro daquela fornalha e ele se pergunta: mas nós não julgamos 3 homens? Porque agora eu vejo 4. E o 4º homem parece um filho dos deuses. O que a Bíblia quer nos ensinar aqui, amados, é que muitas vezes o Senhor não vai terminar com a luta. Muitas vezes o Senhor não vai terminar com a dificuldade, mas o Senhor vai estar conosco, segurando a nossa mão. O Senhor vai estar conosco, nos levantando. O Senhor vai estar conosco, estendendo a sua mão poderosa. O Senhor vai estar conosco, pegando a gente pelo braço, levantando e falando: filho, eu te ajudo, filho, eu te sustento em meio à dificuldade, amados. Muitas vezes nós oramos para que o Senhor termine com a luta, mas o que nós precisamos falar é: Senhor, me ajuda, porque contigo eu consigo avançar, contigo eu consigo vencer, contigo eu enfrento qualquer luta ou dificuldade. Amados, muitas vezes a luta vem para que seja um testemunho. A Bíblia vai seguir nos contando que através daquele episódio, o rei decreta que todo aquele povo deveria adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. É através, amados, das nossas lutas e das nossas dificuldades que as pessoas vão ver a mão de Deus nas nossas vidas e também vão querer servir a esse Deus. Também vão olhar para a nossa vida e vão dizer: eu quero esse mesmo Deus na minha vida. Então, amados, a luta, ela não é para acabar com a nossa vida. A luta é para que a nossa vida sirva de exemplo e de testemunho. Então, amados, muitas vezes a luta que a gente reclama com Deus é apenas o Senhor preparando uma bênção poderosa nas nossas vidas. Você vai continuar murmurando em meio à luta ou dificuldade, ou vai aprender que a luta não é para a nossa morte, mas sim para nos levantar mais
ainda. Deus, Ele não prometeu que não haveria fogo, mas prometeu estar conosco dentro dele. E talvez você, olhando para a sua vida hoje, você enxerga momentos que Deus esteve com você. Talvez um problema na sua família, uma doença, uma crise emocional, alguma luta. E aí você parece que está no fogo. Talvez você se sente na mesma situação daqueles 3 jovens. Será que eu vou conseguir vencer? Será que eu vou conseguir avançar? Mas aí você olha para a situação e você percebe, eu não estou sozinho. Deus está comigo. Deus está me sustentando. Deus está me abençoando. Amados, você pode tomar 2 atitudes em meio à luta. Ou você deixa a luta te vencer, ou você clama pela presença de Deus e vence essa batalha. E eu digo para você, Deus é maior que qualquer fogo, que qualquer luta ou que qualquer dificuldade. Use a presença do Senhor que você carrega para enfrentar essas lutas. Amados, lá em Isaías 43, versículo 2, o Senhor diz algo que se você não der um glória a Deus, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Por que isso vai acontecer, amados? Porque o Senhor vai estar conosco. O Senhor vai segurar a nossa mão. Em meio ao fogo, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio às águas, em qualquer lugar. Mas para isso você precisa confiar no Senhor. A Bíblia nos fala de um episódio onde os discípulos estavam no barco e Jesus começa a caminhar sobre as águas. Eu tenho certeza que você conhece essa história. E a Bíblia nos conta que Pedro, ele fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, que eu vá até o Senhor. E a Bíblia nos conta que Jesus então chama por Pedro, e ele começa a andar sobre as águas. Mas quando vem o vento, ele se distrai, o que acontece? Ele começa a afundar. Mas ele só começa a afundar porque ele tirou os olhos de Jesus. Será que nós também não temos tirado os olhos de Jesus? E por isso que parece que a luta, que a dificuldade é tão grande. Porque em vez da gente olhar para Jesus, a gente está olhando para o vento. Nós estamos olhando para a dificuldade, para a luta, em vez de olhar para Jesus. E a Bíblia vai seguir nos contando que o Senhor então chama novamente por Pedro. Pedro novamente fixa os seus olhos em Jesus. E Jesus estende a sua mão. E ele volta a andar sobre as águas. Talvez nessa noite você olha para a sua vida e você também tirou os olhos de Jesus. Mas Jesus te convida novamente. Ele estende a sua mão poderosa sobre a sua vida e fala, filho, eu estou aqui para te ajudar. É só você olhar para mim novamente, é só você fixar os seus olhos em mim, e eu vou estar contigo em meio à luta, em meio à tempestade, em meio ao barco, eu vou estar abençoando, eu vou estar firme contigo. Basta você segurar a minha mão. Mas para isso acontecer, amados, Pedro teve que escutar o convite do Senhor e pegar nas mãos de Jesus. Se você ficar calado, quieto, e não tomar uma atitude, amados, você vai continuar sozinho em meio à dificuldade. Você vai continuar sozinho em meio à luta. Então, amados, fixe os seus olhos em Jesus. O fogo que muitas vezes era para te destruir, vai se tornar o lugar onde você vai ver Deus mais perto de você. Foi em meio às lutas, às dificuldades
que eu olhei para a minha vida e eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu vejo que o Senhor está comigo. É nessas lutas, Pai, que eu olho e enxergo que se não fosse pelo Senhor, eu não estava firme. Se não fosse pela Tua bondade, se não fosse pela Tua misericórdia, eu não aguentava firme como eu tenho aguentado, amados. Que você possa ver a mão de Deus na sua vida, em meio à dificuldade. E às vezes, amados, Deus, Ele não vai mudar a situação. Ele vai mudar nós mesmos dentro do fogo. Ele vai nos moldar. Ele vai chegar nas nossas vidas em meio à luta, em meio à dificuldade, e é aí que nós vamos perceber aquilo que nós precisamos mudar nas nossas vidas. É onde o Senhor vai começar a transformação nas nossas vidas, em meio à luta, em meio à dificuldade. E é nesses momentos também que nós percebemos o quanto nós precisamos de Jesus. O quanto que sem Ele nós não somos nada. E para encerrar, amados, Deus, Ele transforma o fogo em bênção. Depois que saíram do fogo, o rei louvou a Deus, mudou o decreto da nação, promoveu os 3 jovens. Quando você é fiel, Deus te levanta, a dor vira testemunho, a luta vira vitória, e o que parecia fim se torna apenas o começo de algo novo nas nossas vidas. Por exemplo, quantas vezes nós oramos para que os nossos familiares estivessem na igreja, e muitas vezes teve que vir em luta, teve que vir em dificuldade, mas hoje essas pessoas estão na igreja, adorando, louvando a Deus. Ou, por exemplo, uma pessoa dentro da igreja que passou por um momento de enfermidade e que foi curada, e hoje tem a oportunidade de levar cura também a outras pessoas. Então, amados, como eu disse, talvez a luta que hoje você está enfrentando não é para te derrubar, mas é para te abençoar e também abençoar outras vidas. Então, amados, que você possa entender isso. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos diz o seguinte. Eu acho que eu não passei esse versículo para a mídia, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Deus honra quem é fiel. Talvez não no tempo que a gente quer, mas Ele honra. É por isso que esse texto nos diz o seguinte: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Deus vai nos exaltar, amados, mas não é no nosso tempo. É no tempo do Senhor. É no tempo que Ele quiser. Talvez hoje você está vivendo em meio ao fogo. Talvez no seu casamento, na saúde, na vida espiritual, nas finanças, no ministério. Talvez hoje você olha para esses jovens e você também se sente em meio à fornalha. Talvez você se sente oprimido, você sente uma pressão muito grande, e talvez até pensou em parar, em abandonar sua fé. E essa palavra é para você. Deus manda te dizer nessa noite que Ele não vai te abandonar. Deus manda te dizer nessa noite que você não vai se curvar. Deus manda te dizer nessa noite: eu estou contigo, em meio ao fogo, em meio à dificuldade, em meio à luta. E você vai sair disso mais forte
do que você entrou. Eu não sei, amados, mas eu sei que Deus queria falar isso para alguém nessa noite. E eu não sei quem são essas pessoas, mas que você possa entender que Deus está contigo, que Deus vai te livrar, que Deus vai te abençoar em meio à sua luta. Se coloca de pé neste momento. Isaías 41, versículo 10, para a gente encerrar. Não tema, porque eu estou com você. Posso ouvir um glória a Deus? Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força sim, eu o ajudo sim, e eu seguro com a mão direita da minha justiça, amados. Não tema, porque o Senhor está contigo. Como eu disse, eu não conheço a tua luta, eu não conheço a tua dificuldade, mas eu conheço o teu Deus. Então, amados, não temas, porque se você hoje abrir o seu coração, se você colocar a sua luta, a sua dificuldade na presença do Senhor, se você abrir a sua boca em adoração e você falar: Senhor, a tua graça me basta em meio à luta, a tua graça me basta em meio à dificuldade, eu confio que o Senhor vai me livrar disso, eu tenho certeza que Deus vai começar a agir na tua vida. Então eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos. Eu convido você a se colocar na presença de Deus. Eu convido você a abrir o seu coração nesse momento, a você começar a falar com o teu Deus, a você começar a abrir a sua boca em oração, em adoração e falar: Senhor, eu estou aqui, Pai. Senhor, eu estou aqui em meio à luta, em meio à dificuldade. Talvez você tenha passado por uma semana difícil, talvez você pensou em desistir, talvez o medo tentou te paralisar nessa semana, mas você diz: Senhor, eu confio, Pai, eu confio que o Senhor está comigo em meio à luta, eu confio que a tua mão está sobre a minha vida. Começa a falar com o Senhor, começa a clamar pela presença dEle, começa a declarar que você é fiel em meio à luta, em meio à dificuldade. Começa a falar: Senhor, eu creio na tua glória, eu creio no teu poder, eu creio, Pai, na tua glória, Senhor. Nós abrimos, Pai, o nosso coração, Senhor, que o Senhor possa encontrar, Pai, no nosso meio, Senhor, corações fiéis, Pai, que o Senhor possa encontrar, Pai, no nosso meio, pessoas, Pai, que estejam, Senhor, te buscando, pessoas que estejam, Pai, entregando tudo, Senhor, nas tuas mãos, porque nós cremos, Pai, nós cremos que o Senhor pode, Pai, todas as coisas, nós cremos, Pai, que o Senhor pode nos livrar de toda luta, de toda armadilha, de toda dificuldade, Pai, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos exércitos, Pai. E assim, Pai, como o Senhor livrou aqueles jovens em meio à fornalha, Pai, o Senhor também vai estar nos livrando, Senhor, nessa noite, de toda luta, toda dificuldade, toda enfermidade, Senhor. Nós colocamos, Senhor, as nossas lutas nas tuas mãos, e nós cremos, Pai, que o Senhor pode fazer, mas nós cremos também que Senhor, que se o Senhor não fizer, Pai, nós ainda assim vamos adorar o teu nome, nós ainda assim vamos glorificar o teu nome, Pai, porque a ti seja dada, Pai, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Senhor. Nesse momento também, Pai, nós oremos pela vida, Pai, do bispo Daniel, que o Senhor vá até aquele hospital, que a tua cura, Pai, esteja sobre aquele lugar, livra, Pai, abençoa, ministra, Pai, o teu poder sobre a vida, Pai, daquele homem, Senhor, que ele possa, Pai, continuar te servindo, adorando, Pai, o teu nome. Nós colocamos a vida dele nas tuas mãos e nós te pedimos, Pai, que a tua vontade prevaleça acima de todas as outras, Pai. Assim nós oramos. Abençoa a vida, Pai, dos teus filhos. Ministra, Pai, a tua paz. Ministra, Pai, a tua fé
é sobre a vida deles, Senhor, e que nós declaramos agora, Pai, em uma palavra profética, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que toda luta, que toda dificuldade, é para que o Teu nome venha ser adorado, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Nós declaramos, Pai, em palavra profética, Senhor, que esta luta que nós estamos enfrentando, Pai, não é para nos derrubar, não é para nos matar, mas é para adorar o Teu nome, é para se aproximar do Senhor, Pai, porque nós cremos que a Tua mão está segurando a nossa mão. Nós cremos, Pai, que o Senhor está nos levantando em meio à luta, em meio à dificuldade, e nós cremos, Pai, que se não fosse a Tua mão nas nossas vidas, nós não éramos nada, Pai. Assim nós oramos. Eu te peço, ministra, Senhor, e abençoa, Pai, o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém, amados.